professor hoje vai tratar com vocês de um assunto que ele é muito recorrente. Vocês vão ver ele ao longo de todo o processo de estudo de vocês. É o assunto de recursos naturais. Tá bom? Já ouviram falar? Se sim, se não, prestem atenção. Recurso é qualquer coisa que eu possa trocar por dinheiro. Então, é algo que eu pego, transformo ele ou não e consigo vender, consigo fazer dinheiro com ele. E naturais está ligado ao quê? Ao que é tirado da natureza. Então, recurso natural é aquilo que eu retiro da natureza e consigo transformar em dinheiro. Isso daqui constrói, então, o que a gente chama de recurso natural. Quais que são os principais recursos naturais? São aqueles que a gente tem um grande nível de consumo. Por exemplo, do que é feita essa bordinha da minha lousa? Madeira. Minérios. Minério, professor, qual que é o principal? E o Brasil é o primeiro lugar em exportação no mundo. O minério de ferro, porque para tudo a gente usa ferro, mas principalmente para produzir aço. Então, para mim fazer um carro, preciso de chapa de aço. Para mim construir um edifício, preciso que a fundamentação de aço seja grande. Para mim construir uma casa, tudo isso daí, então, vai entrar dentro desse contexto dos recursos naturais. Mas qual que é o principal recurso, professor? Natural, o que a gente mais usa. O principal recurso natural hoje é o petróleo. Bom, por quê? Porque dele eu faço o plástico, a gasolina, o diesel. Faço todos os combustíveis que eu vou conseguir utilizar na produção de coisas dentro do espaço. E qual que é o outro segundo recurso natural mais importante, professor? A água. São os dois principais recursos mais importantes. Da água, o que eu faço? Eu consumo, ou seja, eu bebo, eu tomo banho. Espero que vocês estejam tomando banho. Esses são os usos domésticos. Usos, então, da casa, para você viver. E também a gente utiliza a água para produção. Produção do quê? De absolutamente tudo. Mas principalmente de alimentos e de energia. Se a gente hoje está conseguindo ter essa aula, é porque a gente está consolidado, conectado com a energia elétrica. Energia elétrica vem onde? Vem de onde? Perdão. Majoritariamente de um recurso natural chamado água. É o que a gente chama de energia hídrica ou hidráulica. Que é quando a gente pega um rio que estava vindo, interrompe ele, cavoca e faz uma represa.
partir dessa represa, a gente faz um buraquinho bem pequeno aqui, ó. E essa água, ela vai sair com uma pressão muito grande. E quando ela sair, ela vai passar por um motor, que vai ter as suas pás aqui. E vai girar esse motor com muita velocidade. E aqui vai sair energia elétrica. É dessa forma que mais de 80% da energia elétrica do Brasil, ela é produzida. Só que tem dois tipos de recursos naturais. E é isso que vai compor aí a nossa pesquisinha. Vai compor a nossa atividade. Professor, como é que vai ser nossas atividades a partir de agora? Olha aqui, dentro dos meus olhos, vai ser tudo pelo Classroom. Por quê? Porque você não vai precisar copiar a matéria, fazer no seu caderno, tirar foto e me mandar. Lá já vai ter um negócio chamado Forms, que vai ter o link. Você vai colocar lá o seu nomezinho e vai ter lá uma questão perguntando dissertativa. E aí vocês vão responder como vocês respondem no WhatsApp, digitando, tá bom? Salvou ela, pode ter ou não alguma de xizinho, tá bom? Que é a questão objetiva. E quando você salvar lá, já chega para o professor. Chegando para o professor, já atribui para você presença, já atribui nota. Isso tudo fazendo um trabalho uma vez. Antes eu tinha que fazer o trabalho quantas vezes, professor? Eu tinha que pegar na internet, aí eu tinha que imprimir ou copiar, aí eu tinha que responder copiando, aí eu tinha que fotografar, anexar no e-mail, mandar para o senhor e esperar um retorno. De 7 coisas que você tinha que fazer, você vai reduzir para uma. Então é algo muito, muito, muito bom. Junto com essa videoaula, no materialzinho de vocês, haverá um textinho para vocês lerem. E nesse textinho vai falar sobre os dois tipos de recursos que a gente tem, mas o professor vai explicar. São os recursos renováveis e os não renováveis. O que são os renováveis, professor? Os renováveis são aqueles que a natureza repõe pra gente. Professor, dá um exemplo de recurso natural renovável. O mais conhecido nosso é a água. Por que é a água? Porque ela possui um ciclo. Acontece o seguinte, a água tá lá, bonitinha no laguinho, e aí vem o sol, incide aqui e gera calor. Quando ele gera calor, isso aqui ó, calor. O que acontece com a água? Quando você coloca ela numa chaleira, numa caneca e deixa ela esquentar na boca do fogão, ela evapora. Quando ela evapora, ela vai para o céu e aí um conjunto de vapor formam as nuvens. E quando forma as nuvens, acontece uma mudança ali, que acontece? Vem a chuva. E essa água, ela vai molhar a terra, mas também vai escorrer, vai voltar para o nosso lago. Esse é o básico do ciclo da água. Portanto, um recurso que ele é considerado renovável, mas que tem algumas questões, é a água. E aí vocês vão pesquisar mais alguns para mim, tá bom? E um recurso não renovável são aqueles que a natureza não
consegue repor pra gente. Por exemplo, professor, o nosso queridinho que eu acabei de explicar para vocês, o petróleo. Por que que não consegue? Porque funciona assim, gente. Tinha aqui uma plantinha e uns animaizinhos bonitinhos. Chamados dinossauros. E eles viviam, comiam e também morriam. Quando eles morriam, eles ficavam aqui, ó, mortinhos, as plantinhas ficavam mortas e vinha a terra por cima, por cima, por cima, por cima. E essas toneladas de terra, elas fazem um negócio chamado pressão e também calor. Quando gera pressão e calor, esses animaizinhos que morreram, eles se transformam ou em fósseis, mas a gente vai ver isso em outro momento, ou em petróleo, que é um líquido negro altamente inflamável. Como já falei para vocês, a gente usa para fazer os combustíveis, o plástico, muita coisa. Milhões de anos se passaram aqui, ó. Milhões de anos. Um ser humaninho chamado homem, que nem existia nessa época, ele descobriu que dava para fazer combustível com isso. Então ele vem aqui, monta uma plataforma de petróleo e fura. E consegue chegar aqui, ó, nos nossos amiguinhos. Isso jorra. Só que quando acaba o que está aqui, então, e sugou, acabou. O que acontece aqui? Seca também. A gente tem milhões de anos para esperar e animais e árvores de enorme porte para morrerem de novo e serem soterradas e sofrerem pressão e calor para se transformarem em petróleo? Não. Então isso faz com que o petróleo não seja renovável, tá bom? Basicamente é isso. Isso aqui vai ajudar vocês a entender o textinho. Então primeiro leiam o textinho, depois assistam a videoaula, aí vão pro Forms e respondam. Como é que vai funcionar as dúvidas? Professor, você vai receber pelo WhatsApp, pelo e-mail? Não mais. Quando eu crio lá o tópico de atividade que aparece para você, professor de geografia adicionou uma nova atividade, você pode comentar lá na minha publicação. Então vai estar assim. Deixa o professor apagar um pedacinho aqui. Vai estar assim. Prof. Felipe, atividade 2. E aí vai estar aqui toda a atividade explicadinha, em anexo aqui o texto, a videoaula. E aqui tem um campo que está escrito assim, comentar. E aí tem aqui, ó, a janelinha. Você clicou aqui e você escreve, professor, não entendi isso. Pum. O professor vai pegar isso daqui e vai anotar num papelzinho. Quando a gente tiver a nossa aula presencial, que vai ser uma semana sim, uma semana não, o professor já vai vir para a lousa aqui online com vocês, então estejam atentos com o dia da aula, e aí o professor explica aqui na lousa para vocês, tá bom? Agradeço imensamente a atenção de vocês, o carinho, um beijo no coração, se cuidem e fiquem em casa sempre.